Essa é Candiota, no Rio Grande do Sul, com um pouco mais de 10 mil habitantes. Candiota é um pequeno município no extremo sul do Rio Grande do Sul com uma economia baseada em carvão e um dos maiores PIB per capita do Brasil, mais de R$ 282 mil. Mas, mesmo com toda essa riqueza por habitante, ela carrega uma característica que compartilha com milhares de outros municípios pelo Brasil. A cidade não se sustenta. Em 2015, 2020 e 2022, Candiota não gerou receita o suficiente nem para pagar as despesas mínimas de funcionamento do município, como os salários do prefeito e da Câmara de Vereadores. E esse não é um fato isolado. Junto a Candiota, mais da metade dos municípios brasileiros se encontram em situação fiscal crítica. Se você pensava que só você tinha dificuldade para acertar tudo no fim do mês, saiba que 25% dos municípios do Brasil terminam mês após mês no vermelho. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, essas 1.282 prefeituras não geram receita suficiente nem para pagar a própria folha de servidores. Todas precisam que o governo federal banque pelo menos 90% das suas despesas através do Fundo de Participação dos Municípios. E qual o perfil dessas cidades? Em geral, são do interior, com até 10 mil habitantes. A maioria corre o risco de desaparecer no futuro, não só pela falta de dinheiro, mas também por terem uma grande parcela de idosos na população. Os poucos habitantes jovens acabam se mudando para cidades maiores em busca de oportunidades de emprego e socialização. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. No Japão, 40% dos municípios enfrentam uma queda de população extrema, com risco real de extinção nos próximos 25 anos. Na Itália, centenas de pequenas cidades nas zonas rurais estão à beira do abandono, fazendo o governo oferecer algumas casas nessas cidades por apenas €1, na tentativa de atrair novos moradores e preservar os vilarejos. E por aqui, no Brasil, não são apenas os municípios envelhecidos que sofrem com o problema. No Norte e Nordeste, com muito mais jovens, isso também acontece. Mas, afinal, o que explica a existência de tantos municípios inviáveis? Descubra no vídeo de hoje com a Brasil Paralelo. A promulgação da Constituição de 1988 flexibilizou as regras para a emancipação municipal, o que trouxe uma febre de criação de cidades em todo o país. Entre 1988 e 2005, mais de 1.500 novos municípios surgiram a partir do desmembramento de cidades maiores, inspirados pela promessa de maior repasse de recursos e poder local. Só o Rio Grande do Sul adicionou 253 novos municípios nesse período, duplicando o total de cidades no estado. 82% delas tinham menos de 5 mil habitantes na data de sua fundação. A criação desses municípios foi incentivada pelo sistema de repasses que as cidades recebem do governo federal. Como cada novo município criado ganhava sua própria estrutura administrativa, prefeitura, prefeito, pelo menos 9 vereadores e cargos comissionados, a criação de cidades se tornou um negócio rentável. Além disso, o Fundo de Participação dos Municípios garante um piso mínimo de verbas para cidades com até 10 mil habitantes. Isso quer dizer que mesmo uma cidade com uma população de 2 a 3 mil pessoas recebe o mesmo valor destinado àquelas com 10 mil, criando incentivos para a criação de cidades como Rolador, Gramado Xavier, Mato Queimado e Vitória das Missões. Todas criadas após 1988, sem orçamento próprio para se sustentar e com queda na população nos últimos 15 anos. Para limitar essa farra, em 1996 o governo aprovou a Emenda Constitucional número 15, restringindo a criação de cidades e exigindo um estudo de viabilidade municipal para a emancipação. Contudo, o problema já havia sido criado.
Em 1940, o Brasil tinha 1.574 municípios, apenas 2% dos quais tinham menos de 5.000 habitantes. Hoje, com um total de 5.570 municípios, cerca de 22% deles têm menos de 5.000 habitantes, 97% dos quais não conseguem arrecadar nem 10% das suas receitas através dos impostos municipais. Outra dimensão que contribui para a fragilidade desses municípios é seu perfil demográfico. De acordo com os dados do IBGE, o índice de envelhecimento é cerca de 20% maior nas cidades com até 5.000 habitantes, em comparação àquelas com mais de 500.000 habitantes. O fenômeno é especialmente visível no Rio Grande do Sul, o estado mais envelhecido do país. Entre 2010 e 2022, 58% dos municípios perderam habitantes, em grande parte jovens que migraram para outras regiões em busca de oportunidades. O cenário, que já era preocupante, se agravou com as enchentes de 2024, que aceleraram ainda mais o esvaziamento populacional. Se por um lado os estados do Sul criaram mais municípios pós-redemocratização, por outro, o Norte e Nordeste concentram a maioria dos municípios insustentáveis do ponto de vista fiscal. Segundo a Firjan, as regiões Nordeste e Norte têm a maior proporção de nota zero no quesito autonomia, seguidas de Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Dentre os estados, se destacam negativamente o Maranhão e o Piauí, ambos com mais de 80% de seus municípios sem receitas para cobrir despesas administrativas. No outro extremo está Santa Catarina, com apenas um de seus 295 municípios sendo considerado insustentável do ponto de vista fiscal. Segundo os economistas Rafael Barbosa e Flávio Barreto, os municípios do Nordeste brasileiro têm uma baixa capacidade arrecadatória, que, complementada com o baixo dinamismo econômico da região e a elevada informalidade, fazem com que a região tenha uma forte dependência de transferências governamentais. A dependência de repasses não só acaba se tornando um peso para os centros urbanos maiores, que enviam recursos através do Pacto Federativo para cidades menores, como também não melhorou a vida dos habitantes de cidades pequenas. Segundo um estudo do IPEA, a intensa criação de municípios e o aumento das receitas postas à disposição dos municípios beneficiaram uma pequena parte, não necessariamente a mais pobre, da população brasileira, que vive nos pequenos municípios, ao destinarem mais recursos para as respectivas prefeituras, e prejudicaram a maior parte da mesma população, que habita os outros municípios, cujos recursos se tornaram mais escassos. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Com tanta cidade que não se sustenta e uma população que envelhece rápido, ganha força uma ideia que vai na contramão do que o Brasil fez até hoje: unir e incorporar municípios em vez de criar novos. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a fusão de municípios menores de até 10.000 habitantes poderia reduzir em 70% o número de cidades do país. Segundo os autores, isso aumentaria em 40% o esforço de arrecadação e em 36% a autossuficiência dos municípios. Outro estudo demonstrou que municípios menores que se emanciparam sofreram taxas maiores de analfabetismo e tiveram piores indicadores de saneamento e renda do que quando faziam parte de cidades maiores. Em 2019, o então ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, propôs um plano para incorporar municípios com até 5.000 moradores às cidades vizinhas, caso arrecadem menos que 10% de suas receitas totais. Caso fosse transformada em lei, a proposta poderia extinguir 769 municípios e eliminar quase 20.000 cargos públicos.
A ideia do governo é que em 2025, esses pequenos municípios com baixa arrecadação própria sejam anexados às cidades vizinhas maiores. A proposta, contudo, foi arquivada no final de 2022 pelo Congresso Nacional. A solução de fundir as cidades brasileiras que não se sustentam esbarra em interesses políticos. Cada município representa uma máquina administrativa, um prefeito, uma Câmara de Vereadores, secretarias e cargos comissionados, todos elementos de influência local e capital eleitoral. Extinguir ou fundir municípios é uma manobra que poucos políticos estão dispostos a tentar, pois apagar cidades do mapa é extremamente impopular, especialmente entre seus habitantes ligados à máquina pública. Na falta de qualquer urgência, governos federais e estaduais continuam sustentando municípios deficitários, enquanto seus problemas orçamentários se acumulam silenciosamente. Assim como nos países mais ricos, a população do Brasil está envelhecendo e as cidades pequenas estão ficando vazias. Porém, o Brasil fez o caminho contrário e ficou velho antes de conseguir ficar rico. Com o orçamento apertado, talvez não demore muito até o país ter que encarar uma conversa que nenhum prefeito quer ter: a de fundir ou acabar com municípios que não se sustentam. O jornalismo da Brasil Paralelo está atento para te atualizar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. É por isso que criamos o Resumo BP, a sua pílula diária de conteúdo informativo. Todos os dias da semana, o Resumo BP traz as principais notícias do dia e os melhores conteúdos acompanhados de análises culturais, política nacional e internacional, cultura, entretenimento e muito mais. Faça um breve cadastro e comece a receber nossas notícias de graça todos os dias em seu e-mail. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Se você considera este vídeo importante para ser visto por mais pessoas, compartilhe e nos ajude a levar essa mensagem adiante. E não se esqueça de se inscrever no canal da BP. Todos os dias, conteúdos novos iguais a esse para você. Você sabia que a Brasil Paralelo não é apenas um canal no YouTube? A Brasil Paralelo tem um streaming completo, com produções originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Um catálogo de filmes selecionados e mais de 90 cursos em diversas áreas do conhecimento humano. Nossas produções buscam a verdade histórica e levam esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Tudo é feito de forma independente, sem aceitar nenhum centavo de dinheiro público. Por isso, só conseguimos tirar nossas produções do papel graças ao apoio das pessoas que decidem assinar a BP e liberar acesso ao nosso streaming com conteúdo exclusivo. Cada assinatura nos permite chegar mais longe na transformação cultural do Brasil. Toque no link deste vídeo e junte-se a nós. Seja um membro da Brasil Paralelo hoje mesmo.